Quem podia entrar no lugar santíssimo? Qual era o lugar santíssimo? Era o local onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Tinha um véu bem grosso que cobria, que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Lugar santo, o sacerdote passava, os sacerdotes estavam ali. O lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados do povo. Olha o que o texto de Hebreus está falando. Portanto, irmãos, está tudo no plural, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue de um cordeiro puro para poder fazer a expiação dos pecados ali do povo, uma vez ao ano. Agora, o autor aos Hebreus está dizendo que nós temos essa plena confiança para entrar no Santíssimo, por um novo, olha isso, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O que isso quer dizer, pastor? Antes, o povo, para entrar, o sumo sacerdote, na verdade, para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, ele entrava lá uma vez por ano. E como que ele entrava? Ele abria aquela cortina, entrava lá dentro, fazia a expiação e saía. Agora, o autor aqui aos Hebreus está dizendo que nós podemos entrar por um novo e vivo caminho. Novo, porque essa é a nova aliança no sangue de Jesus. E vivo caminho, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é esse caminho. Ele é aquele que nos conduz a esse lugar santíssimo. Não tem como adentrar a presença do Pai, não tem como adentrar a presença de Deus se não for por meio de Jesus. Ele declara isso, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, sabe? Ele é esse novo e esse vivo caminho. A nova aliança no seu sangue, e vivo porque ele é o único caminho e ele vive. Ele é o cordeiro que foi morto, mas que está vivo. Vocês estão entendendo? E olha só o que vai dizer. Por meio do véu, isto é o seu corpo. Olha só que interessante essa passagem. Está falando do véu. O véu é o quê? Está lembrando aqui o véu lá do santuário. O véu que fazia a separação do lugar santíssimo, do lugar santo para o lugar santíssimo, onde a presença de Deus estava. E está falando aqui sobre o véu, isto é o seu corpo. O que acontece, irmãos? O véu, sempre que o sacerdote iria entrar ali, ele fazia o seguinte, ele abria o véu, sempre de baixo para cima. Vocês lembram da passagem de Jesus morrendo lá na cruz? Que os evangelistas vão dizer o seguinte, que no momento em que Jesus morre, houve um grande terremoto e que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Vocês lembram dessa passagem que fala sobre o véu do templo se rasgar de alto a baixo? Aquilo ali, por que vai lembrar logo do templo e do véu do templo se rasgar de alto a baixo? Ali são os evangelistas já estavam declarando, quando Cristo morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque todo o sacrifício feito até então era feito aqui embaixo. Era o sumo sacerdote que abria o véu de baixo para cima, entrava lá dentro e fazia a expiação. O sacrifício de Cristo é diferente. O sacrifício de Cristo, ele vem do alto. O véu está se rasgando de alto a baixo porque é Deus abrindo essa cortina agora. É Deus agora permitindo com que o homem entre em sua presença. Na verdade, é Deus vindo se apresentar diante do homem. É Deus trazendo a sua presença para perto dos homens, por causa desse novo e vivo caminho, por causa de Cristo. O sacrifício perfeito, sabe? Agora nós podemos apresentar-nos diante dele. Isso aqui é lindo, porque antes era só o sumo sacerdote. É por isso, irmãos, olha só. Eu vou continuar lendo o texto para você entender. Olha só. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha isso. Temos um grande sacerdote que nos permitiu adentrar nesse lugar santíssimo. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, lembra do sumo sacerdote aspergindo sangue ali sobre o propiciatório da arca? Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha só, e aqui ele vai continuar falando aqui sobre a questão da comunhão, onde está marcado de verde aqui. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? O autor aos Hebreus está dizendo, olha, agora você pode se apresentar diante de Deus. Lá no Antigo Testamento o povo sacrificava aqueles animais, as pessoas nem entravam lá dentro onde a arca ficava. Era uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e fazia ali a expiação.
Agora, eu e você podemos nos apresentar a Deus sem a intermediação de um sacerdote, sabe? Você não depende, por exemplo, olha, só para você entender, você não depende de alguém, de um pastor, de um padre, de um papa, de ninguém para você se apresentar a Deus. Não, você, no momento em que você coloca o seu joelho no chão, no momento em que você se concentra aí e começa a orar, nesse momento você está na presença de Deus. É o que nós chamamos do sacerdócio universal de todos os crentes, sabe? Você, quando você ora, Deus está presente aí. Você não precisa, por exemplo, ter medo hoje dessa presença, porque se você crê no Evangelho, você foi purificado, esse sangue já cobriu, tirou de você a culpa, a sua consciência está limpa em saber, ele me perdoou, ele me ama, ele é o meu pai, eu tenho relacionamento com ele agora, e quando você ora, ele está aí com você, ele sabe de tudo que você está passando. Quando você ora, você está diante da presença de Deus, assim como naquele tempo, o sumo sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, sabia que estava na presença de Deus, ali onde a arca ficava, sabe? Você precisa ter essa convicção, irmãos. Você precisa ter essa compreensão. Assim como ele entrava com muita reverência diante de Deus, você também precisa ter, sabe? Ter a plena convicção que Deus está te contemplando o dia todo e que se você creu no Evangelho, você está diante dessa santa presença. Você está no santíssimo lugar.